Vamos abrir em Provérbios 3, 9. Quantas promessas há de Deus para conosco, a todos os níveis da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Mas também aqui na área financeira, diz aqui em Provérbios 3:9, honra ao Senhor que a tua fazenda com as primícias da tua renda, os primeiros frutos, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Será que Deus precisa das nossas finanças? Não. Mas nós precisamos de lhe dar. Para que a bênção possa vir. Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber. Exatamente para nos mostrar que nós somos o povo que damos, que ofertamos, que glorificamos a Deus, que honramos a Deus. Vamos semear em nome de Jesus. Amém. Cada glória como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria como o sol brilha, e Deus o compensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor. Tu és aquele que nos abençoa e que multiplicas toda a nossa sementeira. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Isaías 42, 22. Isaías 42, 22. O título da mensagem 2 é Olhai para mim. Muitas das mensagens que eu trago, se não grande parte delas, foi algo que eu experimentei com Deus. Algo que Deus me mostrou. E durante esta semana, várias vezes Deus me disse: olha para mim. Olha para mim. E eu comecei à procura de algo na Bíblia que dissesse igual, algo parecido. Davi dizia várias vezes a Deus: olha para mim. Mas aparece aqui: olhai para mim. Isaías 42, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. Algumas traduções bíblicas dizem: não olhai para mim, mas voltai para mim. E eu perguntava a Deus: Deus, mas faz-me entender, faz-me compreender o que é que estás-me a dizer. Porquê é que me estás a dizer olhai para mim? Olhar para ti, vou olhar para as Escrituras, porque é a única forma de eu olhar para ti. Mas há mais formas de olhar para Deus. É impressionante que nós, sem querer, por causa do mundo que nos rodeia, por causa de toda a informação que nos rodeia, que atualmente é muita informação,
Nos tempos de Jesus e antes de Jesus não havia tanta informação como há agora. Nós temos informações. Eu quero saber qualquer coisa, agarro no telemóvel e sei. As enciclopédias de antes, que eram os monstros e grossas e tudo isso, agora não existem. Porque nós, com a ponta do dedo, agarramos no telemóvel e conseguimos saber tudo. Mais informação. A informação, se nós não achamos que é o suficiente, podemos continuar a procura e achamos mais informação. É impressionante a informação que temos atualmente. Mas agora, entenda uma coisa. Toda essa informação que temos nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus? Eu vou-lhe ser muito sincero. Eu nunca fui, nem sou, contra tecnologia. Pelo contrário, quem me conhece e lida comigo sabe que eu sou muito a favor e gosto muito de tecnologia. Mas eu cada vez mais me apercebo, não é a tecnologia que nos está a afastar, é o uso dessa tecnologia que nos está a afastar cada vez mais de Deus. Nós agarramos numa rede social e é impressionante o que ouvimos. É impressionante. Vemos coisas de injustiça e ficamos revoltados. E achamos que tem que haver justiça. Quando Deus diz para não julgarmos, senão seríamos julgados. Quando Ele diz, minha é vingança, eu retribuirei. Então quem é que tem que fazer justiça? Somos nós ou é Deus? Quando nós agarramos na Bíblia e vemos coisas que atualmente se tornam normais e a Bíblia completamente condena, quem é que vai fazer justiça? Nós, através das nossas palavras ou ações? Ou Deus? Quem é que destruiu o Sodoma e Gomorra? Foi os homens? Ou foi Deus? Quem é que fez julgamento? As redes sociais, então, é uma das coisas que mais me impressionam. Realmente tenho ouvido testemunhos incríveis de homens e mulheres curados, libertos, abençoados. Mas quanta informação nós recebemos e quanta informação negativa nós recebemos. Há algum tempo atrás, Deus já me tinha avisado para eu deixar de ver filmes que se tratem de vingança. No entanto, sou bombardeado nas redes sociais com pequenos certos onde falam de vingança. É mau o telemóvel? Não. Mas acredita em mim. Tudo, tudo, tudo neste mundo não nos quer aproximar de Deus, nos quer afastar de Deus. Você não acha uma loucura? Pensa um pouco comigo, não acha uma loucura quando uma jovem começa a levantar cedo e ir para a igreja, para ir orar, e os pais ficam preocupados porque ela está-se a levantar muito cedo para ir para a igreja. Mas antes não ficavam preocupados quando ela chegava às tantas da manhã. Você não acha que é loucura? Quando eu comecei a frequentar a igreja e a ouvir tudo o que eu ouvia, alguém, familiar meu, chegou ao pé de mim: tu dás muito crédito a eles. Tu ouves muito o que eles dizem.
É ou não é loucura? É ou não é loucura nós irmos num comboio e alguém lê uma Bíblia e toda a gente olha para essa pessoa? No entanto, do outro lado está alguém a ler uma revista pornográfica e ninguém sequer olha para ele. Aparece mais condenação para quem está a ler uma Bíblia do que para quem está a ler uma revista pornográfica. E não devia de haver condenação nem para um nem outro, porque cada um dará de contas de si mesmo a Deus. O mundo nos afasta cada vez mais de Deus. E nos quer afastar de Deus. Por isso é que a Bíblia diz: aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aquele que for até ao fim com Deus, esse será salvo. Esse será liberto. Esse terá direito à salvação. Porque Deus sabe que nestes últimos tempos, e a Bíblia diz que são tempos trabalhosos, são tempos onde realmente temos que lutar para andar com Deus. Eu lembro-me de alguém que estava a visitar a igreja com mais posses, quer nos Estados Unidos, quer noutros pontos do mundo. E eu vinha de um sítio onde havia falta de condições, falta de coisa. E quando ele chegou lá e começou a pregar, e ele começou a ver como estava a igreja, ele disse: eu vou orar por vocês. E as pessoas todas ficaram assim: vai orar por nós? Então nós é que estamos a orar por si, porque você precisa disto, precisa daquilo. Não. Eu posso estar a precisar de coisas, de bens, mas tenho Deus. Mas vocês têm os bens, mas cada vez se afastam mais de Deus. Quando Deus permitiu o que aconteceu ao povo israelita, aconteceu da terra prometida, em que eu te deixei ter fome para ir ver o que estava no teu coração, para ver se guardavas os meus mandamentos, os meus estatutos. A ver se eles tiravam de dentro deles o mundo que eles estavam habituados, que era o Egito. E punham dentro deles uma nova lei, uma nova maneira de andar com Deus. Quer dizer, a verdadeira maneira de andar com Deus. E agora, o que é que nos é pedido a nós? Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, por todo lado, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus, e não há outro. Quando Deus mostrou isto para mim, Ele me estava a mostrar porque esta semana para mim foi difícil. Não difícil por circunstâncias, mas difícil porque há coisas que estão a acontecer que eu não esperava. E Deus me mostrou para mim, e eu buscava, durante esta semana, buscava perceber se há alguma coisa errada que eu fiz, é a intervenção do próprio diabo contra a minha vida. E Deus me mostrava, se fosse, eu já tinha avisado. Então tem de ser alguma coisa na minha vida, alguma coisa que é preciso mudar.
Uma das coisas que às vezes nós sacrificamos muito, porque ou não temos tempo, ou começamos a desmoralizar quando as coisas não acontecem no tempo oportuno, que nós achamos oportuno, que nomeadamente é já, não é? Porque somos a geração do micro-ondas, metemos comida no micro-ondas para aquecer e já está. Em segundos está quente. Antes não, tínhamos que meter ao lume, aquecer e tudo mais, e isso ia levar muito mais tempo. Apocalipse 3:4. Apocalipse 3:4. Eu acho que é isto, Apocalipse 3:4. Não, eu peço perdão. É Apocalipse 8:3-4. Peço desculpa. Apocalipse 8:3-4. Apocalipse 8. Às vezes nós não damos muita importância à nossa oração, ou pensamos que perante Deus não há. Quer dizer, claro que Ele ouve a nossa oração, claro que Ele responde, mas se nós não orarmos, pronto, tudo bem. Não, não é assim. Veja o que está aqui escrito. Apocalipse 8:3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Deus dá muito valor às nossas orações. Alguns podem dizer, está bem, mas eu orei e nada aconteceu. Então quer dizer que você tem que continuar a orar. Você tem que continuar a orar sobre as coisas que orou. Tem que continuar a confiar. Você tem que orar a primeira vez, Pai, eu te peço sobre este assunto em nome de Jesus, ou te entrego este assunto em nome de Jesus. E depois as próximas vezes, o próximo dia que for orar, ou as próximas horas que você for orar, sobre esse mesmo assunto você vai dizer, obrigado, Pai, tu já resolveste. Em nome de Jesus. Eu creio, tu és poderoso para fazer. Eu creio, em nome de Jesus. Porque tudo o que eu pedir orando, creio que receber, tê-lo-ei. E você tem que fazer isto todos os dias. Todos os dias. Até ao dia que você receber aquilo que orou. As nossas orações são preciosas aos olhos de Deus. E quando nós paramos de fazer isso, Deus não se agrada do que nós estamos a fazer. Você entende? Às vezes desanimamos e paramos de orar, às vezes desanimamos e paramos de fazer, as coisas não estão a acontecer, nada está a mudar e paramos de orar. Você sabe que aqui em Apocalipse está escrito em que os santos que morreram, que foram mortos, dizem
para Deus a pergunta que fazem é: até quando nos fará justiça por aquilo que aconteceu a eles? E a resposta de Deus é: até o número dos vossos irmãos estar concluído. As nossas orações vão fazer toda a diferença. Veja o que está aqui escrito. Por favor, veja o que está aqui escrito. Tiago 5:16. Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. E depois diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Agora imagine vários justos a orar sobre um determinado assunto. Mas tem de ser um justo que creia no poder de Deus, que creia no que Ele vai fazer, que creia que Deus é poderoso para fazer. Não aquele justo que ora e se lamenta e se queixa do que está a acontecer. Deus não gosta daqueles que se queixam, daqueles que murmuram por aquilo que está a acontecer nas suas vidas. Mas gosta daqueles que se levantam e dizem: Senhor, eu não vou observar vaidades, mas exatamente como Jonas diz dentro da baleia, e não vou observar o que está a acontecer na minha vida. Mas eu creio no teu poder, eu creio em ti. Digo ao fraco: eu sou forte. As circunstâncias podem ser boas, mas você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que ama a Deus, que busca a Deus, lhe garanto que Ele está ao seu lado. O tempo que vai acontecer, o que está a acontecer na sua vida, não sei quanto tempo vai ser. Mas sei que em todo o processo Deus vai estar ao seu lado. Nós pensamos: não, mas eu estou a fazer isto, Senhor. Eu estou a fazer aquilo. Eu estou a fazer o que é certo. Eu estou a andar. A minha vida está como deve ser. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Não há um justo, nem um sequer. Então, a nossa santidade é uma busca constante da nossa vida de aperfeiçoamento para estar com Deus. Alguma vez vamos ficar perfeitos? Não, nunca. Mas vamos sofrer por um processo. Um processo que nos vai a cada dia nos aproximar de Deus. Não. Senhor, eu faço isto, eu dou o dízimo, eu faço o que é correto, eu ando na igreja, eu sirvo na igreja. Como é que está o seu coração? Quando lhe falta alguma coisa, o que é que você faz? Queixa-se? Culpa os outros? Fica revoltado? Quando Deus provou o povo que saiu do Egito, sabe qual foi a primeira prova que fez ao povo de Deus? Foi permitir que eles enviassem 12 espias para espiar uma terra que Deus sabia que era boa.
E Deus sabia que havia lá gigantes. Mas Deus estava com eles. E a primeira prova que Deus fez a eles não passaram e duvidaram do poder de Deus. E tiveram de andar 40 anos até aquela geração que tinha dito que era impossível morresse no deserto. E a nova geração que agora andava com Deus entrou na mesma terra com os mesmos gigantes e conquistou-a. Todos nós, nas nossas vidas, sempre vai haver coisas que parecem para nós intrapassáveis. Coisas para nós que são impossíveis. Mas nós não podemos esquecer nunca temos Deus do nosso lado. E o processo por qual estamos a passar existe por alguma razão. Porque nós temos que tirar de nós o que não presta. Há pouco tempo fui ler umas mensagens que eu guardei, antigas, em que alguém profetizou para a minha vida de alguma coisa que ia acontecer. E eu sei que vai acontecer. Mas eu disse, realmente eu sei que está prestes a acontecer alguma coisa. Mas também sei, quando nós somos metidos dentro de uma máquina de lavar e a máquina de lavar lava, a água que sai de lá é suja. Quer dizer que precisamos de limpeza. E muitas vezes olhamos para a roupa e nem sequer parece suja, mas a água que sai de lá está completamente suja. Como é que nós estamos, portanto? Não só nós devemos orar, orando pelas coisas que nós queremos, buscando, confiando, então pelo pão nosso de cada dia nos dá hoje, exatamente como a palavra de Deus diz. Devemos orar por isso, confiar em Deus, saber que Ele é que vai abrir as portas para nós. E Ele vai, no nome de Jesus. Mas também dizer, Senhor, purifica-me. Nós também precisamos dizer a Deus, Senhor, limpa-me. Tira de mim o que não presta. Às vezes, quando somos confrontados com alguma coisa, sabe que o jejum, o que é que faz em nós? Jejum, falta de comida. Sabe o que é que os jejuns fazem em nós? Uma grande revolta dentro de nós. É a primeira fase. É a falta. Mas há jejum de todas as áreas da nossa vida. Há jejum de computador, de televisão, de ver telemóvel, certas coisas. Há jejum de todas as áreas da nossa vida. Mas nós estamos dispostos a fazer este jejum por causa de Deus. Algumas pessoas vão dizer, não, eu não me importo fazer jejum de comida, até preciso de emagrecer. Então qual é a razão por que você está a fazer jejum? Para emagrecer ou por causa de Deus? Há pessoas que não conseguem parar de beber café. Pare de beber café por causa de Deus. Isso vai ser, eu sei que vai ser. Eu sei que vai ser. Mas há tantas áreas da nossa vida que precisam de ajuda. Tantas áreas. E você precisa ficar quieto. Não, e saber que Deus lhe mostre o que precisa ser mudado. O que precisa ser retirado da sua vida, da minha vida.
Nós não somos perfeitos. E quando mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos isso. Porque não sei se você, à noite, tudo parece perfeito. Parece que nada está errado. Mas quando começa a luz e vem luz forte, nós vemos o que está errado. Quando mais nos aproximamos da luz, mais vemos as coisas que não estão certas em nós e que precisam de ser mudadas. Não, mas eu estou a fazer isto, eu estou a andar com Deus. Glória a Deus que você está a andar com Deus. Glória a Deus. Então continua a andar com Deus. E Ele lhe mostrará a área da sua vida que precisa de ajuda. Se você for à cozinha buscar um copo para beber água, você não vai colocar um copo que esteja sujo, seja do que for. Não vai utilizá-lo. E vai buscar um copo limpo. Então a glória de Deus, como é que vai entrar dentro de um copo que está sujo? Nós que somos vasos de barro. Temos que perceber o que não está certo em nós. Pedir perdão a Deus e ajuda para nos limpar. Esta semana foi uma semana complicada. É que meus olhos se abriram para montes de coisas. Mas se não fosse assim, como é que eu iria saber das coisas? Você sabe que Deus não agarra e expõe logo diretamente a cada um de nós as coisas, espera até um determinado momento. Eu lembro-me, antes de aceitar Jesus, eu lembro-me de passar por uma igreja. Eu via montes de gente à porta dessa igreja, uma igreja pequenina. Quando eu passava por Carnaxide, eu via isso. Lembro-me disso. Nunca parei lá, nunca me preocupei com isso. Até o dia que a minha vida mudou por completo. E eu comecei a buscar a Deus. E então Deus me levou a essa igreja. No entanto, eu tinha passado por lá. Eu vi o ajuntamento de pessoas, mas nunca busquei. E na nossa vida de caminhar com Deus vai acontecendo o mesmo. Não, mas eu estou a andar na igreja. Eu estou a servir a Deus. Eu estou a fazer estou orando, estou buscando, estou... Glória a Deus que você está a fazer tudo isso. Agora está na altura de você deixar Deus tirar dentro de si aquilo que não presta. E infelizmente, o processo que isso acontece muitas vezes é através da falta. Em que nós vemos que afinal aquela área da nossa vida que nós pensávamos que estava bem, que o que estava a acontecer que era uma injustiça, afinal não é tanto uma injustiça. É um trabalhar de Deus na nossa vida. Eu faço a pergunta, quem é que você põe em primeiro lugar? Pensa um pouco, para um pouco. Quem é que você põe em primeiro lugar? Não diga.
Alguns podem dizer, não, eu estou por Deus em primeiro lugar. É? E quando tocam na sua família? Você está por Deus em primeiro lugar? Quando ofendem um membro da sua família, você está por Deus em primeiro lugar? Quando a sua vida dá uma volta tão grande como aconteceu com Jó, você está por Deus em primeiro lugar, como Jó pôs? Quando Deus lhe pede um filho, como pediu a Abraão, você põe Deus em primeiro lugar? Quando nos é pedido a nós passar como Jó passou, você seria capaz? Eu sempre disse que era muito difícil. Ouvi há pouco tempo alguém dizer assim, quando nós... O que vale é que Deus nunca nos conta todo o processo. E isso é verdade. Isso é completamente verdade. Porque nos contasse o processo, nós saltávamos fora do barco. Se nós soubéssemos algumas coisas que nos estão a acontecer, ou já aconteceram, ou estão a acontecer, ou vão acontecer, se nós soubéssemos, dizíamos, não, Senhor. Alguns de nós cá diziam, não. Outras Deus permite que nós saibamos para tomarmos uma decisão de continuar com Deus ou não. Você sabe quando Jesus começou a ter um discurso mais duro, a expor mais os problemas das pessoas, naquele dia, muitos dos discípulos foram-se embora. Todos nós queremos as bênçãos. Ouça, todos nós, quem quer uma bênção? Você vai meter os dois braços no ar, os pés no ar, vai meter, vai colocar, claro que quer. Quem é que não quer? Quem é que está disposto a dar a vida por Deus? Quantos braços ficariam no ar? A Bíblia declarar a bênção sobre nós. Ouça, isso está escrito, é impossível. Você é Abraão, você vê Isaac, vê Jacó, vê todos eles, todos os homens que andaram com Deus, você vai ver que eles foram abençoados. Mas foram provados. Você entende? Foram provados no fogo. E muita gente quer as bênçãos, mas não quer passar pela prova. E quando nós estamos no meio da prova, até ainda se torna mais complicado ainda. Se Deus está a permitir alguma coisa na sua vida, não se queixe, não murmure. Levante as mãos para os céus e engrandeça o seu Deus, porque Ele é grande e poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente para além daquilo que pedimos ou pensamos. Esta semana eu tenho andado triste. Sou-lhe sincero, não, tenho orado pouco. E por isso é que Deus começou-me a dizer, olha para mim. Olha para mim.
Na sua circunstância, na minha circunstância, só Deus tem o poder de mudar. Mas vai depender muito das suas orações. Então, mas Deus pode fazer mesmo sem orar? Pois pode. Mas as suas orações são preciosas perante Deus. São como diamantes nas mãos de Deus. Eu quero vos levar... Vamos abrir em Lucas 18. Lucas 18. Onde é que eu tenho? Lucas 18. Versículo 1. E aqui há uma parábola. Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vejam, isto é Jesus a falar. E Jesus conta uma parábola e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer e nunca desistir. E então começou a contar a parábola. Havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus nem respeite os homens, todavia esta viúva me molesta. Hei-lhe de fazer justiça para que enfim não volte e não me importune mais, para ver se ela me para de chatear. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles, ainda que leve tempo para as suas orações serem respondidas. Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por que é que paramos de confiar no Deus que tudo faz a nosso favor? Por que é que paramos de orar quando as coisas parecem não estarem a acontecer como nós queríamos? Porquê? Será que não existe um processo em cada um de nós que temos que passar? A limpeza que tem de ser feita em nós. Nós percebermos que afinal temos erros ainda. Que há coisas que não estão certas. E que isso tem de ser tirado de nós para que possa acontecer a próxima fase de Deus na nossa vida. Há uns tempos atrás eu escrevi numa página de internet, alguns anos atrás, eu escrevi na página de internet e dizia: salvação é gratuita, porque é um favor que Deus nos fez, através de Jesus, através da morte de Jesus. Salvação é grátis. A todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador, aceitar o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar, o preço pago por nós, salvação é grátis. Mas eu depois escrevi, mas tem um preço. Tem um preço de continuar a andar com Deus. A maioria das vezes nós não queremos as coisas más. Mas próprio Jó virou-se e disse, recebemos o bem de Deus, não recebíamos o mal?
Não, mas espera aí, mas o Evangelho tem promessas para nós de bênção. Amém. E Deus vai cumprir na nossa vida. E como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Às vezes agarramos e apontamos o dedo a este, àquilo, àquilo. Ah, mas isto está errado, aquilo está errado. A Bíblia diz, porque reparas tu na trave. Está no olho do teu irmão e não reparas, ou antes, porque é que não reparas no argueiro, está no olho do teu irmão e antes não reparas na trave, está no teu. Tira primeiro a trave do teu e depois vais ajudar o teu irmão. Ajudar, não é condená-lo, é ajudá-lo. Nós temos que olhar primeiro para nós. O que lemos na Bíblia Sagrada é o espelho de nós, para nós vermos como nós estamos a andar. Nós. E depois os outros. Eu tenho ouvido tanta coisa sobre a igreja. Tanta coisa sobre a igreja. Uns que fazem isto, outros fazem aquilo. E eu digo sempre, e vou dizer sempre, eu não tenho nada a ver com isso. O julgamento será feito pelo meu Deus e não por mim. Não, mas temos que expor a essas pessoas. Não, eu não tenho que expor nada em ninguém. Aqueles que tiveram da minha alçada, esses eu tenho que os corrigir, porque a mim me foram dados. Agora todos os outros, não. E estão dependentes do Deus Pai. Ele fará a justiça necessária. Portanto, vamos olhar primeiro para nós. Vamos continuar insistindo na oração, sendo teimosos em oração para com Deus, confiando na sua palavra e declarando a sua palavra. Mas também orando, Senhor, limpa-me. Retira de mim o que não presta, Senhor. Retira de mim o que não presta. Realmente pela falta de certas coisas na minha vida, é que eu tenho visto quanto eu gosto das pessoas que estão ao meu lado. Não por aquilo que me dão, mas porque eu gosto delas mesmo. Eu quero que você entenda, em todo o nosso caminhar com Deus, nós temos que perceber que somos humanos. E como humanos somos falhos. Temos erros, fazemos erros. E Deus sabe disso. Mas acho que às vezes nós não sabemos disso. Por isso é que a palavra de Deus diz, se você for a Deus e pedir perdão, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas às vezes não pedimos perdão. Ouça, quer ver uma coisa muito simples? Fazem-nos mal, magoam-nos. Ficamos revoltados. Sabemos que temos que pedir perdão, porque a palavra de Deus assim o diz. Mas a primeira coisa que dizemos é, não, foi aquela pessoa que me fez isto. Mas será que Deus não sabe disso? Será que Deus não permitiu exatamente isso? Para ver até que ponto é que íamos? Ouça, quando Deus enviou os 12 espias, para que é que Deus precisava de enviar 12 espias? Então Deus não sabia o que é que estava na Terra? Claro que sabia. Mas precisava de saber as suas reações.
Você entende porque é que às vezes nos magoam? Ah, porque as pessoas são assim. Não, não tem a ver nada com pessoas. Tem a ver com o que Deus permite que chegar à nossa vida. Para ver até que ponto é que nós estamos dispostos a perdoar por causa de Deus e não por causa das pessoas. Você entendeu? Porque é que as coisas acontecem? Você está disposto a perdoar por causa de Deus? Porque você ama Deus? Porque você quer andar com Deus? Agora veja bem o perdão. Porque o perdão, às vezes, quando é pregado, é muito complicado. Não, você perdoa, mas não esquece pronto, e não tem que se dar com a pessoa. Isto é o que eu tenho ouvido. Mas é isso que é certo. Imagine Deus fazer assim. Bem, tu erraste, pronto, tudo bem, eu perdoo-te, mas desaparece da minha presença. É assim que você quer que Deus faça assim? É que Deus diz, faz aos outros o que te quer que te façam a ti. É, não é? Deus não faz assim. Quando nós pedimos perdão, Ele nos perdoa e apaga completamente o nosso erro e nos ama e quer estar connosco. E aqueles que nos magoam, o que devemos fazer? Perdoar. Sim. E se essas pessoas pedirem-nos alguma coisa? E se essas pessoas se deslocarem até nós, pedindo alguma coisa? O que é que você faz? Ajuda ou rejeita? Todos nós, sem exceção, precisamos da ajuda de Deus. Mas precisamos de perceber que há coisas na nossa vida que estão erradas. E algumas delas você não está a ver. E pensa que está tudo bem. Mas que há um dado momento Deus lhe vai mostrar. E nesse momento você tem que rejeitar para continuar a andar com Deus. Vou-lhe dar o exemplo de um homem. Está na Bíblia. Um homem chegou ao pé de Jesus e disse: "O que hei de fazer para herdar a vida eterna?" E Deus Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: "Não, eu tenho feito isso desde a meninice." E Jesus olhou para ele e o amou e disse: "Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres e vem e segue-me." E ele baixou a cabeça e foi-se embora triste, porque possuía muita coisa. O que é que nos priva da presença de Deus? O que é que nos impede de ter mais Deus na nossa vida? Alguns de nós não sabemos o que é, mas há outras coisas que sabemos. E essas que sabemos, o que é que nós vamos fazer com elas? Então aquelas pessoas que magoaram, o que é que eu devo fazer? Devo me deslocar a elas, falar com elas? Não é disso que eu estou a falar. Mas se algumas vezes essas pessoas precisarem de ajuda ou pedirem ajuda, você vai estar lá para as ajudar, porque você é um filho de Deus.
e vai fazer tudo para ajudar. Porque você é um filho de Deus. Você entende? Mesmo que para isso possa voltar a ser magoado e prejudicado. Mesmo sendo assim. O julgamento que vai ser feito a essas pessoas não vai ser feito por nós, mas já vai ser feito por Deus. Você entende? Você entende? Quando eu aceitei Jesus, pouco tempo depois, alguém que me tinha magoado, me estava a dever dinheiro e me ficou a dever dinheiro e tinha-me dito mal de mim a outras pessoas. Deus me permitiu que eu visse que ele ia ter um acidente e eu orei para impedir esse acidente. E esse acidente não aconteceu. Essa pessoa parou de dizer mal de mim. Mas não foi porque eu o obriguei, eu não fiz nada. Eu apenas orei para que ele não tivesse o acidente, porque eu não queria que eu fosse magoado. Mas você tem que entender uma coisa. Quando o julgamento de Deus vem, não há ninguém que possa impedir. Mas você tem que se capacitar de uma coisa. Você vai ter que ceder a vida toda para continuar a andar com Deus. Então, mas em ouça, perdoar vai ser constante na sua vida. Sempre, 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 sempre. Você tem um cargo de autoridade, você tem que estabelecer a autoridade, você tem que manter tudo, você é patrão, tem que manter a sua firma como deve ser, fazerem como você quer, como Deus lhe mostrou, e andar em frente. Na igreja a mesma coisa. Você lidera uma igreja, você tem que manter a igreja conforme Deus quer, não conforme as pessoas querem, conforme Deus quer. E você vai ser responsável por isso. Mas entenda uma coisa. Vão magoar e você vai perdoar sempre. Vamos olhar para Deus. Vamos continuar a buscar a Deus, a orar a Ele, confiar nele. Colocar as nossas vidas nas suas mãos e dizer a Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou nas tuas mãos. Faz como tu queres. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos lá dizer, Pai, eu te peço perdão, Senhor. Tudo o que eu fiz não te agradou. Tudo aquilo que ainda tenho que não te agrada, Pai, eu te peço perdão. Ajuda-me a mudar. Muda em mim, Senhor, que é preciso ser mudado. Mostra-me aquilo que eu tenho que tirar da minha vida. E eu, acima de tudo, Senhor, perdoo a toda a gente que me magoou. Sinceramente, eu perdoo, Senhor. Eu perdoo em nome de Jesus. Senhor, se faça em mim a tua vontade. Que tudo seja para a tua glória e para a tua honra. Eu sou um filho teu. E eu quero ser chamado toda a vida de filho teu. No nome de Jesus. E tu, como pai, repreendes, castigas.
mas sempre com grande amor. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Que se faça em mim a tua vontade. Que tudo seja para a tua glória e honra. Em nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Eu sei que não foi uma pregação fácil, mas eu lhe digo, se eu fizer, cada vez vai estar mais próximo de Deus. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.